e o versículo 12. Eclesiastes capítulo 8 e o versículo 12. Eu acharei Eclesiastes capítulo 8 e versículo 12. Amém. E diz assim, Eclesiastes 8. Amém. Perdão. 8. Bem? Eclesiastes capítulo 8, do 8. Então, tem os irmãos acharem. Diga comigo, ninguém pode se manter vivo para sempre. Ninguém pode evitar o dia da sua morte. Nessa batalha não há descanso e a maldade do homem não vai ajudá-lo a escapar do dia da morte. Pensei muito sobre o que acontece nesse mundo, onde as pessoas têm o poder de prejudicar umas às outras. Vou parar aqui. Nós vamos falar hoje sobre a morte. Algo que muitos não gostariam de se lembrar. Mas ao meditar nesta palavra, eu gostaria que você anotasse a verdadeira referência da Páscoa. E é triste como as pessoas hoje trocaram esse valor por algo totalmente inapropriado. Nós estamos vivendo hoje momentos... Deixa nossa irmã se posicionar ali. Nós estamos vivendo momentos hoje de muita tristeza. Porque Jesus morreu. Mas amanhã Ele ressuscitou. Aleluia. E nessa noite eu quero falar sobre... Imagina esse sábado, é o maior silêncio, aonde Maria Madalena, aonde os discípulos agora estão se questionando. Ele morreu. E agora? Ele falou que voltaria. E eu comecei hoje a presenciar e a imaginar a caminhada, a trajetória de Jesus. Mas quando eu me deparei com essa frase, pensei... Nessa batalha não há descanso e a maldade dos homens não vai ajudá-lo a escapar do dia da morte. Eu me perguntei se nós suportaríamos tudo o que Jesus suportou. Se nós conseguiríamos ficar diante de uma multidão que Ele curou, que Ele trouxe ali vida, e aquelas mesmas pessoas estavam dizendo: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Sendo que um homem tinha poder para libertá-lo, e a mulher disse: solta este homem. Ele lava a mão, Pilatos, e muita gente hoje está lavando as mãos para muitas coisas. A mensagem de hoje é uma lembrança muito clara. Eu ia fazer a Santa Ceia, mas não é o símbolo da Santa Ceia, porque ele diz: cada vez que vocês fizerem isso, vocês lembrarão a minha morte, não a minha ressurreição, a minha morte. Sábado passado nós fizemos a Santa Ceia. Hoje eu só quero trazer memória de algo. Jesus continua sendo o Senhor da nossa vida. Aleluia, amém. Mas nós não podemos andar na mesma sequência do mundo. Nós não podemos acreditar, irmão Bélia, que isso é real. Porque ele pregou um evangelho para o mundo inteiro. A Páscoa deveria representar que existe sim um Deus. Amém, Deus. Existe sim um superior maior do que nós. Existe sim uma autoridade sobre todos os nomes. Amém. Aleluia. Mas o homem quis abafar por causa da sua maldade. Hoje é um mundo de perversidade, aonde as pessoas elas alimentam a mentira tanto
que a mentira delas um dia chega a ser verdade de tanto mentir. A Bíblia chama isso de mente cauterizada, uma mente que não acusa mais. Você já viu pessoas que elas cometem o erro e não conseguem mais voltar através do seu erro? Pilatos sabia que podia libertar Jesus, mas ele lavou as mãos e entregou Jesus para o povo. A pergunta hoje, muitos fizeram, estava até no jornal, foi Judas que traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? Existe lógica. Existe lógica. Sabe por quê? Quando ele disse assim, um de vós vai me trair, ele disse, porventura sou eu? E ele disse, um de vós é o diabo. Um de vós me trairá, mas tudo tem que se cumprir. E quando Judas beija Jesus, ele disse, termina o que você veio fazer. Termina. Vocês acham que Jesus não precisava do Judas para cumprir a obra? É muito interessante aqui uma polêmica que eu vou trazer. A realidade é, será que Deus vai usar nós para traí-lo? Será que nós seremos a referência para a entrada do anticristo? Um verdadeiro Judas, beijando Jesus, andando com Cristo, andando com Ele, sabendo quem Ele é, comendo na mesa. Será que vamos nós trair o Mestre? Será que vamos vendê-lo como Judas vendeu ele por 30 moedas de prata? Será que vamos vender o dia do Senhor? Nós vamos falar hoje que nós estamos totalmente errados. Não falo vocês, nós estamos erradíssimos. E que possamos nessa noite tomar uma consciência que nós não estamos na presença de pessoas. O culto não é nosso, o culto é para Ele. Então Ele deve ser adorado. Aleluia! Aleluia! Isso me faz lembrar quando Ele vai visitar a mulher samaritana. Ela estava ali dizendo, Senhor, Tu és samaritano, Tu és judeu, eu sou samaritano, e nós já não temos uma conversa muito boa. Ele disse, mulher, se soubesses eu vim aqui porque eu tenho prazer, eu quero fazer algo na sua vida. Aleluia! E ela disse, como eu posso saber que você é um profeta? Ela disse, vai buscar o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, muito bem, e o que tens ainda não é teu. E ela disse, o que queres? Tu acha que eu já não estou desesperado com a vida que eu levo? O profeta, tu acha que eu não sei a vida que eu estou levando? Tu não pensa que eu estou vindo aqui meio-dia tirar água desse poço porque eu tenho vergonha da minha vida? Tu acha que pessoas não têm vergonha da vida que vivem? E às vezes nós temos que se enfrentar com Jesus. Mas que nessa noite a palavra venha nos confrontar. Aleluia. E Jesus estava dizendo assim, você vai pedir água. E eu vou te dar água da vida e nunca mais você terá sede. Ele disse, porque a água que eu vou te dar não vai ser uma água de um poço, vai ser um rio que jorra dentro de você. Você já sentiu esse rio? Vou jorar sobre você. É quando nós estamos na maior aflição e dentro de nós ainda existe a presença de Deus, o qual estava naqueles dois homens no caminho de Emaús. Amanhã vai ser o dia de muitos questionarem. Mais uma vez Jesus falou que voltaria e não voltou. Mais uma vez, irmã Ivete, tudo de novo. E ele ainda não chegou. Vai chegar. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ainda tem que começar a arder o nosso coração. Aleluia, ande comigo no caminho de Emaús hoje. Aleluia, eu quero dizer para você que Ele continua sendo o Senhor. Ele prometeu que vai voltar e Ele vai voltar. Aleluia, muitos não entenderam, mas a morte de Jesus não tem nada a ver. A morte de Jesus era para nós. A cruz era nossa, o preço era nosso, e Ele tomou o meu e o teu lugar. Então, o que a gente deve fazer? É o mínimo. Temos gratidão e reverência e temor a servir a Deus. Quando eu vou para Eclesiastes, para Salmos, o salmista Davi no 139 diz assim,
Antes mesmo que o meu corpo tomar uma forma humana, tu já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. E ele continua dizendo: Senhor, como são importantes para mim os teus pensamentos sobre a vida. São tantos que não consigo contar. Vamos contar uma coisa. Depois que eu entendi essa passagem de Davi, quantos aqui de nós fazemos planos? Quantos planos fracassados, irmã Ivete? Planos que pensamos, depois não deu certo, a gente tentou de novo. Quem aqui já não errou na vida? Quantos aqui até desistiu de sonhar? Quando eu li essa mensagem de Davi, Davi estava dizendo assim, ó, tudo está escrito. Você sabia que só vamos morrer se Deus permitir? Você só vai partir desse lugar se Deus permitir. Você sabe que você está aqui não por causa de mim, porque Deus tem um propósito, e você veio neste lugar e que você sai daqui com vida. Por quê? Porque o Senhor nos conhece, tudo está escrito no teu livro. E ele continua dizendo, não adianta nós corrermos, cedo ou mais tarde a morte vai chegar. Quantos não entenderam? Quantos vão no cemitério? Já viu aquelas plaquinhas escritas lá? O que está escrito naquelas plaquinhas? Nós aqui te esperamos, nós aqui estamos, aqui já os restos mortais de fulano de tal. Só lembranças. Jesus não deve ser somente uma lembrança. Ele deve ser Senhor nosso todos os dias. Quero voltar aqui para a mulher samaritana. E ela disse, muito bem. Então mostre-me. Porque a gente vai nos montes te buscar. A gente vai em Samaria buscar. E ele disse, olha, vocês adoram o que não sabem, buscam o que não sabem. Vai chegar a hora, e ela já chegou, em que os meus verdadeiros adoradores não vão adorar-me somente em quatro paredes, vão me adorar em espírito, vão me adorar em verdade. Você entendeu? Você levanta pela manhã em espírito, dorme Deus em espírito, fala com Ele em espírito, todo momento conectado. Você parece que não precisa mais da satisfação da tua santidade. Hoje tem pessoas que justificam a temperatura. Frequentou os cultos, está bem, não frequentou, está morta. Não, para com isso. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais eu estou com Cristo, mais parecido com Ele eu fico. Se eu ando com fofoqueiro, eu sou fofoqueiro. Tá sabendo? Se você anda com gente ruim, você é? Por isso que a Bíblia diz, as más conversações. Com quem estamos andando? Quando eu vou para a palavra e eu vejo isso, eu fico dizendo, Senhor, tu sabes certinho todas as coisas, mamãe. Passamos um período de anos difíceis passados. Pessoas partiram, não puderam, nem pudemos ver elas partirem. Mas nós estamos ainda de pé. Deus tem guardado a sua casa. É verdade. Deus tem poder para curar. Deus tem poder para agir. Não vamos nos vangloriar com isso, porque tudo tem um tempo. Eu quero trazer aqui uma mensagem. Jesus sabia que nós não suportaríamos a cruz. Oh, meu Deus do céu, escute bem. Será que nós vamos suportar as chibatadas que Jesus levou? Será que vamos suportar o chicote com 40 açoites, com uma lâmina na ponta arrancando sua carne? E depois de ter apanhado, ainda vai para a cidade com a cruz. Se não aparece ali um sirineu para ajudá-lo a carregar, misericórdia. Eu fico imaginando Jesus com febre, Jesus tremendo de dor. A Bíblia diz que ele foi moído por nós. Não. Vem contar não, que a gente não é muito crente não. Ele não tinha pecado. Ele só era obediente. Obediente até a morte. E morte de cruz. Faz uma pergunta para o seu irmão assim, está pronto para morrer? Pergunta, está pronto para morrer? Porque se não está, já é um problema.
Ninguém quer perguntar quem Escute bem. Jesus sabia. E Jesus sabe que todos nós vamos ter que passar pela morte. Por isso que ele fala em Tessalonicenses dizendo assim, ó, e nós que ficarmos vivos. Vocês acham que tudo o que está acontecendo no mundo, será que muitas pessoas não partiram, mas ficaram sem casa, sem perna, sem braço, sem condições, e às vezes questionam? Nós estamos bem, graças a Deus. Mas tem um alerta aí que alguma coisa vai chegar. O que vai ser de nós? Vai sair correndo na rua? Minha filha, se Deus não guardar a casa, vigia. Falei para minha esposa, para que correr? Eu vou ficar ali, dobrar o meu joelho. Senhor, se tu não me guardar aqui, não vai me guardar na rua? Vai me guardar, vai ficar com esses loucos correndo igual uns doidos, lutando pela vida, o qual Jesus disse, aquele que está em mim não está morto, mas tem vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus morreu na cruz, sabe para quê? Para que nós tivéssemos vida. Aleluia. Porque quando nós morrer com Cristo, nós morremos nesse mundo, mas não ficamos neste mundo. Nós vamos ter um encontro direto com o nosso Deus. Mas do jeito que as coisas andam, tem muita gente fazendo planos. E ele continua dizendo, todos os dias da nossa vida se acabam por causa da tua ira, e os anos se vão rápido e triste como um suspiro. O limite da nossa vida é de 70 anos, só algum mais forte consegue chegar a 80. Tem alguém de 80 aqui? Não tem. Os melhores anos da nossa vida são vazios e sofridos. É chocante isso aqui. Quer ver só? Posso trazer uma memória aqui? Você já notou que quanto mais você vai ficando velho, mais você vai ficando sozinha? Ou sozinho? É vazio. É uma coisa estranha. Era para estar somando, mas parece que a gente vai ficando igual um sopro, sozinho. E ele vai dizendo, e eles passam tão depressa e nós desaparecemos. Desculpe trazer uma verdade. Ame Jesus. Por mais que às vezes chegue a solidão, por mais que chegue um momento que você diz, mas parece que tudo na minha volta não está bem. Por favor, o nosso fim é ficar sozinho. Jesus também ficou sozinho. Chegou ao ponto dele chegar e dizer, Eli, lama sabachthani. Oh Deus meu, por que me desamparastes? E Deus ficou em silêncio. Será que nós vamos suportar, às vezes, num leito, enfermidade? Será que vamos suportar se vir uma desgraça neste mundo e nós perdemos e não podemos visitar a nossa família? Você já imagina? Por que você está falando isso? Eu estou falando sobre a morte. A morte é muito perversa. E a morte tragou. Ela veio roubar algo do mundo, mas ela perdeu esta batalha, porque o tema dessa mensagem é Jesus venceu a morte. Aleluia. Oh, aleluia, ele venceu. Aleluia, ninguém tem poder de vencer a morte, mas ele venceu. E nós em Cristo somos mais do que vencedores. Ao ler esta passagem, ele estava dizendo assim, ninguém sabe como é terrível a tua ira. Se soubéssemos, nós te respeitaríamos, obedeceríamos como tu mereces. Ensina-me a contar os nossos dias e usar o nosso pouco tempo para conseguir din-din. Sabedoria. Será que estamos sendo sábios com a nossa vida? Tiago 4,13 diz assim, preste atenção quando vocês que dizem, hoje, amanhã vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá um ano, vamos explorar um negócio lucrativo. Como é que sabe que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer. Agora se vê, mas logo se vai. O que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser,
viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos e uma presunção assim não agrada nunca a Deus. Lembre-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Vamos traduzir isso aqui? Será que realmente estamos fazendo o nosso melhor? Será que realmente estamos dizendo, Senhor, os meus projetos são os teus projetos? Senhor, os meus planos são os teus planos. Senhor, eu errei, agora a coisa está feia, porque agora eu quero que tu me ajude. Deus, deixa você ali, porque as consequências somos nossas, pelas nossas escolhas. Diga assim, os meus projetos. É Deus que tem que aprovar. Por isso, quando alguém disser para você assim, ei, vai na minha casa, se Deus quiser, amanhã estarei lá. Se Deus quiser, amanhã eu volto. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui firmes. Se Deus quiser, porque se Ele não quiser, nós vamos partir e que possamos estar preparados para esse grande dia. Cada vez que eu venho do meu trabalho, essa semana foram 3 acidentes de mortes. E o terceiro tinha um carro capotado. Eu fico dizendo, Senhor, o que tem nesse mortes aqui? Nós temos uma morgue, uma via da morte. E que Deus guarde, porque o que não morre ali fica ferido, porque do jeito que as coisas batem ali. E eu fiquei imaginando, irmãos, quantos de nós, querendo ou não, a gente tem sido guardado por Deus. Aleluia. Você está na rua. Hoje nós vemos tanta maldade acontecendo no mundo. E Deus tem guardado você dirigindo o seu carro. Deus tem guardado você no seu trenzinho, né, Roberto? Tomando um cafezinho, Deus guardando. Você pensa que não dá até medo de pegar avião hoje? Dá até medo. Já entra no avião fazendo a oração final, por favor. Senhor, se eu chegar lá, seja feita a tua vontade, porque a minha já morreu aqui. Ore pela sua viagem, porque daqui para frente, não confie mais nas máquinas. Não confie mais nos carros e nos cavalos. Vamos confiar no Senhor. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele tudo fará. Eu não sei daqui para frente o que vai ser, Marta, mas se Deus não guardar a nossa vida da maldade deste mundo, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade, infelizmente, a ambulância passando de você, lá vai mais um. A morte está abrindo a boca bem grande, levando tudo. Pensa o que aconteceu ali, com aquele terremoto. Um prédio caiu inteiro. Quantas pessoas, quantas crianças estavam ali. A Bíblia fala que a morte não respeita a idade, mãe velha. É de criança até o idoso. Morte não tem isso. E a morte que estragar o meu Jesus e o nosso Jesus se lascou. Porque o meu Senhor, Ele venceu a morte. E Ele disse assim, se eu venci, vocês são mais. Dá para profetizar isso. Se eu venci, vocês são mais do que vencedores. Glória a Deus. Honra e glória para ti, meu mestre. A porta do cemitério não se fecha. Sempre está ali, esperando. A morte tem um processo horrível. A morte vem mesmo deixando sequelas para pessoas que perdem familiares, perdem filhos, perdem pessoas queridas. Quando você vê, o corpo vai se putrificando, vai ficando ali, os ossos vão ficando em nada e vai se reduzindo ao pó e desaparece. Aí a gente está aí ficando bonito, né? Arruma cabelo, estica aqui, corre a barriga. Muito bonito, diga assim, muito bom. Quase é muito bom. Diga assim, muito bom ficar bonito. Fale comigo, é muito bom ficar bonito. Mas o tempo está passando. E você pode até ficar bonito, mas a dor chega.
A canseira chega, eu sinto misericórdia, dá umas dores aqui que, Senhor, não tem como fugir. Não tem como você correr. Não tem como você olhar no espelho e ver as suas ruguinhas chegando e você estica lá, estica aqui. Não adianta, meu. Não adianta não? Vai chegar pela manhã, a verdade está lá. Já viu quem é você? É de manhã cedo. Está misericórdia. Sangue de Deus. Assim, por favor, se contenham. Assim, ó. Você não é assim. Você olha e diz, aqui sou eu. O tempo está passando. Desse jeito. As dores chegam. Mas muitas das vezes estamos tão bonitos por fora, mas deslacerados por dentro. O meu Jesus era o meu Senhor, Ele continua sendo. Mas Ele foi moído pelos nossos pecados. Por favor, eu quero trazer aqui uma confirmação, por favor. Eu não sei quem inventou essa história de coelho e ovo, com uma morte tão cruel. Então, quando você comer um coelho ou um ovo, diga assim, ó. Bem que o pastor falou que eu era um Judas. Porque isso é uma traição. Porque não tem nada a ver com esse coelho. Verdade. Entendeu? É uma traição. Parece que a gente vai lá e crucifica ele de novo. Dizendo, você falhou. Vocês estão me entendendo? Vamos ler a Bíblia aqui. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim, ó. De tal como está determinado que os homens morram uma só vez. E depois vem disso o julgamento. Assim também Cristo morreu uma vez só, como oferta pelos pecados de muita gente. E ele virá, e agora confundiu aqui completamente. E ele virá de Novo. porém, não para tratar dos... Nossos pecados novamente. Segura aqui. Agora vem uma... Deixa eu fazer um negócio aqui bem complicado. Pode ler na sua Bíblia, hein? Ele não volta para tratar de pecado. E por que que nós estamos com medo do pecado? Olha o grande amor de Deus. E todos quantos estão ansiosos e pacientes esperando por Ele. A volta dele é saber se nós vamos ficar esperando com fé. Por isso que a Bíblia fala, se porventura quando o Senhor voltar, vai achar fé na terra, porque do jeito que as coisas andam, a igreja vai existir, o povo vai existir, mas fé? Por isso que a palavra sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, Deus. Continue, lê. Eu sei que na escola, mas eu posso perguntar uma coisa? Vai. Por que está escrito pecado de muita gente, muitas pessoas e não do mundo inteiro? Exatamente, segura aí. Tá. Está escrito aí? Lê. Pessoas. Olha só. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Muitas pessoas. Continua. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Olha que coisa complexa isso aqui. Sabe por quê? Me perdoe dizer. Vou até sair daqui. Que bagunça estão fazendo com o psicológico das pessoas. Que bagunça. Jesus está preocupado, mamãe. É se a gente vai ficar firme. Jesus está preocupado, é se nós vamos estar velando por Ele. Jesus está preocupado, irmã, se nós vamos continuar pregando sobre o seu amor. Ele só quer saber que quando Ele voltar, Ele diz, bem-aventurado, quando o seu Senhor voltar, nos achar fazendo alguma coisa para Ele, não para pessoas. Isso me chamou a atenção, disse, Deus, que bagunça é essa? Pessoas hoje estão, mas eu sou indigna, eu sou indigno, eu não mereço. Alguém aqui merece alguma coisa?
O único que merece ser adorado e glorificado é o Jesus que morreu por mim e por você. É o Jesus que disse: eu paguei o preço. Eu só quero que quando eu voltar, você esteja me buscando. Que você esteja de corpo, alma e espírito. Eu sei que isso traz polêmica, porque isso bagunça com toda a linha eclesiástica de muitos. Mas está claro, eu estou mentindo, por favor. Eu não vou voltar para tratar de pecados, ou porque você não deu dízimo, porque você não deu oferta, porque você não veio no culto, porque você não jejuou. Eu venho para tratar de você se você está me esperando. Aleluia. Se você realmente ainda crê em mim, porque vamos chegar do jeito que as coisas estão. Nós vamos ficar incrédulos, entendeu? Porque que eu falei no começo? Vamos se tornar verdadeiros Judas. Vamos vender Jesus por pouca coisa, como estão vendendo no dia de hoje. Estão negociando com as coisas de Deus. Estão negociando com o nome de Deus. Estão bagunçando com o Evangelho. Jesus é Senhor e continua sendo Senhor. Não vamos brincar com isso, porque a ira de Deus chega. Ele disse: ninguém pode se manter vivo para sempre. Ninguém pode evitar o dia da sua morte. Nesta batalha não há descanso. E a maldade do homem não vai ajudá-lo a escapar do dia da morte. Pense muito bem sobre o que acontece nesse mundo, onde as pessoas têm poder de prejudicar umas às outras. Vou responder a sua pergunta. Algumas pessoas. Vocês acham que todo mundo é maldoso? Não. Tem pessoas boas nesse mundo. Tem pessoas generosas. Tem uma moça que cuida da minha mãe. Às vezes eu fico até... Você é muito boba, moça. Às vezes as pessoas têm um coração tão bom que elas permitem. Porque não tem maldade. Hoje eu estava no carro conversando com a mão velha. E eu dizia assim, velho, às vezes, sabe por que às vezes nós sofremos, irmão velho? Porque a gente é bom demais. Jesus foi bom demais para nós. Porque Deus amou o mundo que deu Jesus por nós. E ainda tem muita gente batendo no peito e dizendo que merece ir para o céu. Por favor. Isso aqui choca a minha vida, porque quando eu vou ler ainda, ele diz assim, ó, ninguém sabe como é terrível a tua ira. Se soubéssemos, nós te respeitaríamos e a gente te obedecia como tu mereces. Posso falar claro? A gente dá o resto. A gente dá para Deus se dá tempo, senão não damos. Está tudo errado. É só uma reflexão. Pecamos porque nós não reconhecemos Ele como Senhor. Reconhecemos Ele como algo que pode me dar algo em troca. Não. Eu venho adorá-lo porque eu reconheço Ele como Senhor, como um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, que Ele é a raiz, Ele é a estrela da manhã. Aleluia, Ele pode. Aleluia. Ensina-me a contar. A partir de hoje, diga, Senhor, meus dias estão indo embora. Ensina-me a contar os meus dias para que eu possa viver melhor. Que eu venha aprender a perdoar, que eu venha aprender a amar, que eu venha aprender a entender. Tem pessoas trocando o valor próprio por egoísmo. Atenção, amar-se a si próprio não é excluir o próximo. Amar-se a si próprio é ser agradável ao próximo. E não se excluir. Tem pessoas hoje que estão equivocadas nessa aparência. Eu estou me amando a si próprio. Não, você está sendo egoísta. Mude você e as pessoas mudarão à sua volta. No seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de prestar e tudo que está à sua volta, mãe. Quem grita aqui com as pessoas? Quem grita?
Filho conta? Grita, não? Quem grita? Quem grita? Se filho conta, Não, só um grito. teste aqui. Quem grita? Quem grita? Grita. Tá bom, Filho. grita. Pois então, agora quem gritou com você? Minha mãe, meu pai. Você já notou uma coisa, que quando você faz uma coisa, você recebe de volta? Não se preocupa não, não tem nada que... Olha o inimigo. Não, 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 tem colheita. Tento não gritar com ninguém. Se você grita, você recebe Recebe grito. grito, exatamente. Se você bate, você vai ser batido. Então, por favor, tudo que se planta, se colhe. Agora, se você planta amor, vai colher o quê? Amor. Se planta perdão, colhe perdão. Se planta justiça, vai colher justiça. Às vezes o que está acontecendo na nossa vida é só reflexo das nossas atitudes. Em João 8,34 diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade, vos digo, continue. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós somos e continuamos ainda sendo uma descendência de pecador. Tanto é que o apóstolo Paulo falou que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não quer dizer que estamos santos. Agora nós somos justificados em Cristo. E quando erramos, nós temos que pedir ao que a Deus? Perdão. Reconhecer, voltar atrás. Porque quando nós não reconhecemos a nossa falta, mais uma vez colocamos Jesus na cruz. E dizemos assim para ele: você falhou. É muito triste. A partir de hoje, vamos ver se nós não estamos traindo a palavra, traindo o nosso mestre, até mesmo a nossa integridade cristã. Porque nós estamos vivendo, falando uma coisa e vivendo outra. E Deus sabe e conhece todas as coisas. Diga comigo: Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. E Deus sabia que a gente não dá para morrer por ninguém. Perdão. Nós que somos humanos, pensaríamos duas vezes em dar a nossa vida por algo. Eu daria para minha mãe. E Jesus, que não conheceu, só obedeceu. Pela formação. Sabe o que a Bíblia fala? E quando diz Eloi, Eloís, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu. no mundo espiritual, quando Jesus fala isso, é como se o peito dele abrisse e ele recebesse toda a atmosfera do mundo. É muito forte. Separação. Um cravo na mão, um cravo no outro, no pé. Um pai que não fala com ele. Muito triste. É, Deus. E nós aqui, fazendo festa de uma Páscoa com coelho e com ovo. Ah, pelo amor de Deus, que falta de respeito. Você vai em Adorando Roma, fica todo mundo a- adorando sei o lá Papa o quê. lá. Vamos ensinar o que aos nossos filhos? Só adorando o Papa. Vai colocar umas orelhas de coelho na vida dele? Não, você vai explicar. Não tem nada a ver com coelho, meu filho. Tem a ver com a morte de um Senhor que vai voltar. E vai voltar para essa geração, a quarta geração. Uma geração que, se Deus não tiver misericórdia, e nós não deixarmos marcos, entendeu? Hoje nós temos que deixar uma história para os nossos filhos. Uma linhagem para que eles entendam. Timóteo, quando Timóteo estava indo ser chamado, ele disse: lembra de tudo que a tua avó Lloyd dizia, porque a avó Lloyd pregava para Timóteo. Olha, Timóteo. Meu Deus, a Eunice estava ali ensinando. Vamos ensinar os nossos filhos, mas eu não quero, por favor. Quando eu vejo o Isaac querendo cantar, o Isaac para um espelho, fica ali no pé. Tem que tomar cuidado, porque senão copia tudo. Mas ainda bem que está copiando coisas boas. Ele copia a mim, tudo que eu faço, e copia a mamãe também, tudo que a mamãe faz. Então,
E nós estamos copiando quem? Quem é o nosso guia? Vamos para a Bíblia? Em João 3,16 diz, porque Deus, bote, Porque Deus amou o mundo de tal maneira sua filha. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou Filho para condenar o mundo. Então, por favor, não me permita mais, igreja, condenar ninguém. Que esse púlpito não seja para condenar, porque Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. E nós temos consciência própria para saber o que é certo e o que é errado. Se estamos fazendo errado é porque nós somos escravos do pecado. E se pedimos a Deus graça, Ele envia o seu Espírito para convencermos, porque a única pessoa que convence o homem do seu pecado não é culto, não é promessa, não é nada de campanha, é pelo Espírito de Deus. E que nessa noite nos convença se nós não estamos realmente traindo o nosso Jesus. E ele continua dizendo, não há condenação eterna reservada para aqueles que confiam nele como Salvador, mas aqueles que não confiam nele como Salvador já foram julgados e condenados porque não creram no único Filho de Deus. E o 19 diz, a sentença deles, continua, a sentença deles está baseada em quê? Neste fato, a luz do céu veio ao mundo, porém eles amaram mais a escuridão do que a luz, porque a obra deles era má. Nem está acontecendo isso nos dias de hoje. Amaram mais as trevas. Amaram mais o erro. Eu nunca vi hoje uma sociedade mentirosa. Infelizmente, é o que a Bíblia fala do joio no meio do trigo. Não dá para selecionar porque a gente vai perder amizade, vai perder família, vai perder ministério. Porque a coisa está tão enraizada que só Deus pode tratar. O tema dessa noite é a morte de Jesus. Deve ser lembrada assim, não somente por uma Páscoa, deve ser lembrada porque Ele morreu por nossos pecados. E Ele continua sendo o Senhor porque nós não somos capazes. Todos os dias temos que pedir a Deus graça para vencer o nosso eu, a nossa mente, o nosso caráter. Temos que pedir a Deus graça para vencermos a nós mesmos. E Ele disse assim, olha, a morte matou um homem inocente, porque nós não tínhamos condições. Romanos 5, 19 e 21 diz, Adão fez com que muitos fossem pecadores, porque ele desobedeceu a Deus, e Cristo fez que muitos fossem aceitos por Deus, porque ele obedeceu. Os 10 mandamentos foram dados a fim de que todos pudessem ver como estavam longe de obedecer a lei de Deus. Entretanto, quanto mais vemos nossa tendência pecaminosa, mais vemos a graça abundante de Deus nos perdoando. Alguém aqui, você já notou, e eu quero que continue, nós vamos manter os 10 mandamentos nesse lugar. E veja para mim como a igreja está indo hoje. Êxodo diz assim, Não creio. não terás o quê? E adorei. Não creia e nem adore nenhum Deus a não ser a mim. E hoje tem muitos deuses. Não faça ídolos. Não preste culto à imagem. Nem animais. Nem ave, nem peixe. Nem qualquer coisa. Ou ser. Tudo que é ser é humano. Ser existente em cima do céu, nem embaixo da terra, e nem nas águas. Tem muita gente botando aí os cartazinhos para se adorar. Uhum. Eu parei com isso e não vou colocar mais não. Amém. É o nome dele que deve ser glorificado. Aleluia. Ah, mas é o fulano. Não. Glória a Deus. Nicodemo chegou e disse, bom mestre. Ele disse, bom não. Eu?
Pai. Só meu Pai. Jesus tinha poder para ser bom mestre ou não podia? Não. Agora nós queremos ser o cartaz postal de todo mundo. E mexeu comigo, está no inferno. Olha. Sério, é desse jeito aí. Não mexe comigo não, tá? É assim, Oh. hoje em dia. Não faça gesto de respeito ou adoração diante de nenhuma imagem. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso. Trarei maldição sobre os pecados de um pai até a terceira e quarta geração dos filhos daqueles que me odeiam. Quarta geração. A quarta geração. Nós somos a terceira, a quarta hoje se prostra para tudo. Mas mostrarei bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nunca usem, Meu nome. não tome o nome do Senhor em vão. Por favor, quando eu falei, não fique falando o nome de Deus qualquer coisa. Não use o mal, o meu nome. Não tolerarei qualquer abuso. E hoje está um abuso. Porque as pessoas perderam o caráter e estão usando o nome de Deus para ter referência, porque não tem mais moral nenhuma. Guarde, e agora pegou. Guarde o sétimo dia como o dia santo de descanso. É minha ordem. Calma que eu não terminei. Trabalhe nos 6 dias. Vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sobrou o quê? Sábado. Sábado descanso. Sábado para descansar. Alguém descansou hoje? Alguém descansou hoje? Descansou? Descansou? Então, por favor, medita nisso aqui. Aqueles que obedecem o meu mandamento. Por que eu devo descansar no sétimo dia? Eu vou, olha, depois disso aqui minha vida vai mudar. Mas o sétimo dia é o dia do descanso do Senhor seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por vocês, nem por ninguém na sua casa, filhos, criados, criadas, boi, burro, qualquer outro animal, nem mesmo o visitante, a visita na sua casa, que esteja morando com você. Todos têm de obedecer esse mandamento, todos devem descansar nesse dia, sejam empregados, patrões. Por que você fica obrigado a guardar o dia do descanso? Boa pergunta. Pastor, eu tenho que trabalhar. Ele falou que tem uma coisa aqui muito boa, se a gente aprender a descansar no sábado. Porque se os 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar, e tudo que ele há, e descansou no sétimo, fui eu que disse, diga assim comigo, por isso, olha o que Deus fala, por isso, eu separo o dia do descanso e dou uma bênção a partir de hoje. Por favor, não vou querer mudar a sua vida, mas tem uma bênção especial para quem guarda o sábado. Não é para ficar assim, lá para cá. Hoje tem uma... Mas pastor, mas eu trabalho. Tudo que é relacionado à vida. Por isso que Jesus falou que ele era o Senhor do sábado. Tudo que é relacionado à vida deve ser feito. Quer ver só? Por isso que ele falou assim, mas se você ver lá o teu jumento caindo na vala, você não vai ajudar? É vida, vai resgatá-lo. Então o dia de sábado é para você, para a sua saúde, para a sua família, para você visitar um doente, para você estar orando por alguém, para você estar se consagrando. Entendeu? Você se lembra a história de Jó? E orava ele pelos seus filhos no sétimo dia? Sempre orava e era no sábado? Porque ele, Senhor, se pecou alguma coisa. E vocês entendem que a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente? Porque eu entendi agora uma bênção especial. A partir de hoje, não quero que você mude a sua vida, só faça um teste. Se vale a pena. Porque nós estamos roubando algo. Mas não pode tocar em dinheiro também, não? Não sei. Eu só sei que porque disse... eu era adventista, então o senhor está fazendo Não, ele está dizendo, se nós guardarmos, eu era adventista. tem uma bênção especial após esse dia. E vou dizer uma coisa para vocês. Quem está dormindo bem aqui? Quem está conseguindo dormir? Quantos não conseguem mais dormir? Será que era só eu? A mente não para. A ansiedade, a preocupação do dia de amanhã. É muitas coisas. Se nós aprender a partir de hoje a cuidar de nós. A Bíblia diz, tendo o que calçar, tendo o que comer, tendo o que vestir, nisso estás contente. Cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide do seu
Cuide do seu relacionamento com Deus. Ele morreu para nos dar vida, e vida com abundância. Escute, eu não estou dizendo para você que é para você largar o seu trabalho, é para você dizer, Senhor, então que eu possa entender isso, e aos poucos que o Senhor traga a luz para nós sobre esse sábado. Eu fiquei muito feliz de poder fazer os cultos de sábado, tanto é que eu reservei para isso. É um dia que eu tiro e é diferente. Eu posso meditar, eu posso estar com a minha família, eu posso estar junto. E é paz. Ao mesmo Jesus também se retirava. Tem momentos que nós precisamos nos retirar. Às vezes não é para ficar tumultuado. Às vezes temos que ficar sozinho. Você já ficou sozinho? E depois que alguém invade o seu espaço, que você está sozinho, o que acontece? É turbulento demais. Vamos ler a Bíblia? Honra o seu pai e a sua mãe. Se obedecer, terá vida longa e próspera na terra que o Senhor dá a você. Não mate. Não pratique adultério. Não roube. Não diga mentira contra o seu irmão ou o próximo. Não cobiça a mulher do próximo. Nem fica com inveja do próximo. Querer as coisas do próximo. A casa do próximo. O criado, os animais ou qualquer outra coisa que ele possui. Já lembrou alguns, né? E vou dizer uma coisa, meu velho. Está aqui pregando. Com todas essas barbaridades aí. Por isso que ele falou que nós possamos ver quem somos nós. A palavra diz, se você consegue estar enquadrado tudo isso, você é obediente. Aí Gálatas vem dizendo que agora você não vive mais na carne, mas você vive no Espírito. E agora você tem frutos do amor, frutos de bondade, frutos de benignidade, frutos da temperança e domínio próprio. Não cabe nós, não cabe a mim julgar quem vai, quem fica. Cabe a mim entender que nós estamos traindo Jesus todos os dias, porque nós não estamos cumprindo. Nós estamos falando dele. Diga comigo, eu falo dele. Eu falo dele, mas eu não falo com ele. Falamos dele, mas não falamos mais com ele. É muito sério isso aqui. Vamos falar mais com Deus, pedir, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso entender, Senhor, para que eu fui chamado. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Mas Mateus diz assim, porque eu já lhe disse antes muitas vezes, agora digo novamente com lágrima nos olhos, há muitos que andam pela estrada cristã, mas na realidade são inimigos de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é a barriga. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los. E tudo que eles pensam nessa vida é aqui. Eu nunca vi uma geração de prosperidade terrena. Hoje é usando o nome de Deus, usando o lugar santo, usando tudo para engrandecer ao homem. Eu quero servir a Deus de corpo, alma e espírito. Vou errar? Vou, porque eu sou humano. Entendi, minha tendência é errante. Mas o amor dele é muito grande. Ele amou nós de uma tal maneira que nem João pôde explicar. Ele disse, é um amor tão grande. E amou de tal maneira que a gente não ama a Deus dessa tal maneira. Porque se nós amássemos, ele disse, aquilo que você sabe que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, por favor, quantas vezes o Espírito Santo já incomodou nós, vai orar, vai ler a Bíblia, vai consagrar, fecha a boca, não mete a mão ali, e a gente erra, por causa dessa carnalidade. Jesus veio para matar a nossa carne, para que nós possamos ter vida, porque ele sabia que nós não tínhamos condições. Mas pastor, mas para que eu vou continuar servindo a Deus? Porque as pessoas chamam a gente de louco. Quer ver só? Eu estava lendo aqui uma coisa interessante. Lê para mim na sua Bíblia. Filipenses 3, 18, 20.
Vê se está escrito alguma coisa sobre infâmia. Eu vou aqui correr porque as horas já estão indo. Filipenses, capítulo 3, 18. posso ler? Pode. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigo da mensagem da morte de Cristo na cruz. Se tornam inimigos. Continua. Da mensagem da morte de Cristo na cruz. Sim. Continua? Sim, o destino. Perdão. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. O Senhor... Segurei. Alguém na sua Bíblia está dizendo assim, a glória deles está na sua infâmia? Na sua Bíblia está escrito infâmia? A minha tá. Para, lê na sua Bíblia. Olha o que diz a palavra É o infâmia. versículo 19. O 19, olha só. O destino deles é a perdição e o deuses, que é com letra minúscula, A sua infâmia. deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. Na sua infâmia. Que também Eu fui no dicionário porque a gente passa só naquilo que interessa. Eu fui procurar o que era infâmia. Veja o que acontece com a gente faz isso. Nós temos uma infâmia e temos que se libertar dela. Infâmia quer dizer comportamento infame, capaz de desonrar. Quando nós falamos de alguém, nós desonramos, nós estamos numa infâmia. Tornar indigno, indignidade, cometer uma infâmia é a agressão à honra ou à reputação de algo ou de alguém. Calúnia, ofensa e dizer infâmias de alguém. Por favor, vamos parar de falar um aqui e o outro lá. Porque ele fala, quem anda nessa infâmia, Deus não tem prazer. Não vamos, chega de denegrir, chega de ficar falando coisas, para de diminuir as pessoas. Se você não pode ajudar, deixa a pessoa com o seu problema. Não vamos mais cumprir com essa infâmia. Não vamos servir a Deus por causa do ventre, não. Vamos servir a Deus porque Ele é Senhor e nessa noite Ele morreu, mas amanhã Ele está ressuscitando. Aleluia, Ele já ressuscitou. E nós vamos continuar servindo ao Senhor com alegria. E eu torno a dizer aqui, em Mateus 6,33 diz assim, buscar o reino de Deus é sua e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus disse ao discípulo, se alguém quiser ser meu dos seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que conservar a sua vida para si mesmo vai perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por mim vai achá-la novamente. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Que é que se pode comparar com o valor da vida eterna? Por favor, veja se hoje nós não estamos trocando muitas coisas pela vida eterna. Eu sei que o tempo é curto e eu fico muito chocado com o tempo porque ele me rouba. Quando Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e vida eterna, eu quero que você faça uma experiência a partir de hoje. Não seja negligente. Mas não olhe mais para o relógio. Ele te assusta. O relógio está estressando, matando muitas pessoas. Porque nós estamos indo contra o tempo e não vivendo a eternidade. Não entendi, pastor. Quer ver só? Claro que você tem que trabalhar. Entendeu? Senão o patrão te manda embora. Aí se você perder a hora, a culpa é de quem? Minha. Não existe culpa. Aconteceu. Porque o tempo é incrível.
ficam chateados, ficam bravos. Aquele momento que é para ser agradável acaba se tornando um terror. Mas é claro que nós devemos lutar com a nossa integridade para chegarmos na hora. Não vai ficar chateado com o que eu vou dizer aqui? Posso falar? Posso! Fala. Quem aqui já perdeu a hora do trabalho? Eu já perdi. E por que a gente perde a hora do culto, perde a hora... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Trabalhar muito longe. Entendeu? Por favor. Não, eu quero trazer uma consciência que nós falamos, mas não fazemos. Eu não estou dizendo que é para mim, eu estou dizendo que nós nos enganamos. Porque nós fazemos uma coisa correta e o que é para fazer mais correto a gente não faz. Então, por favor, quando eu falei sobre o Judas, no começo do culto, quando eu falei sobre trair Jesus, começa a pensar se cada dia nós não estamos crucificando Jesus com as nossas, enganando a nós mesmos. Vamos ser mais reais. Porque ele estava dizendo, eles têm até uma vida cristã, parece bonito, mas eles são inimigos da cruz. Não vamos ser inimigos da cruz. Vamos ser amigos de Cristo. Vamos servir a Deus com alegria. Se coloquem de pé, as horas se foram. Glória a Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder. Poder de Deus. Vou trazer algo aqui para aliviar. Nossa, pastor, agora pegou ruim. Não peguei não. Quero dizer para você uma coisa. Tem coisas que acontecem e você não deve justificar nada para mim. Deus sabe das suas lutas. É verdade. Deus sabe das suas necessidades. Eu só estou trazendo uma reflexão de que nós estamos vivendo uma coisa, sendo que a palavra está dizendo para nós vivemos outra coisa. Então não vamos nos enganar. Jesus está voltando. E ele disse, aqueles que obedecem os meus mandamentos, aqueles que obedecem a minha palavra, aqueles que não ficam adorando ídolos, animais, seres não, mas me reconhecem como Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas Que não se vê. A partir de hoje, o que vai manter nós firmes, irmã Felicidade, é a fé. Jesus quer saber se nós vamos ter fé de ficar esperando Ele. Jesus quer saber se nós vamos ter fé de quando as coisas chegarem a ficar pior, nós vamos ficar de pé dizendo, nu eu vim, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. É muito forte. Aleluia, glória a Deus. Ele quer saber se nós vamos estar esperando Ele, irmã Marta. Eu quero dizer, Igreja de Cristo, se cuide. Se cuide porque os dias são maus. Vamos aproveitar nosso tempo que temos para servir a Deus com alegria. Eu sei que não é muitas coisas aqui, mas por favor, não vamos adornar culto para fazer prazer às pessoas. Vamos fazer algo que seja presenciado a presença de Deus. E Ele é o nosso Senhor. E Ele continua sendo o nosso Salvador. A cruz de Cristo tem peso. A cruz de Cristo tem valor. A cruz de Cristo traz para nós consciência. E que possamos reconhecer isso todos os dias. Infelizmente está sendo manipulada pelos homens. Que possamos nessa noite trazer uma realidade nos nossos conceitos. A velha cruz de Cristo nos constrange. Porque a cruz de hoje que estamos vivendo não traz peso para ninguém. É um entrando e saindo com a cruz. Não. Eclesiastes diz assim, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Aleluia. Inclina mais para ouvir do que oferecer sacrifício de dor. Vamos servir a Deus. Quando chegarmos aqui, não seja para nós. Vamos entregar esse pequeno espaço dizendo, Senhor, o meu eu fica lá fora. Eu venho aqui porque eu reconheço que tu deves ser adorado. É pouco tempo, mas é dele, não é nosso. E se nós fizermos isso, pode crer que a sua casa vai ser abençoada. Aleluia, eu creio. Porque
primeiro fazemos para Deus e Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus vai continuar sendo Senhor em tudo. Por quê? Porque eu olho para a Bíblia e diz assim: sei perfeitamente bem como parece tolice aqueles que estão perdidos, quando ouve que Jesus morreu para salvá-lo. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos esta mensagem com o próprio poder de Deus. Mesmo quando estiveres pela primeira vez, estive com vocês pela primeira vez, não usei palavras empoladas e nem ideias pomposas para representar a mensagem de Deus. Decidi me falar só de Jesus Cristo e da sua morte. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu não entrei de grife, eu não entrei todo chique, eu não entrei com placa, eu simplesmente estava com a presença do Espírito Santo. E ali Deus falou, e ali Deus curou. Sabia que Deus pode te usar? Fala assim: Deus pode te usar. Diga para ele assim: Deus pode te usar. Não é a nossa aparência, é o que está dentro de nós. O que é que ele tinha que o nosso coração ardia? A palavra de Deus tem que começar a arder em nosso coração. Hoje tem mensagem para todo tipo. Pega o seu celular, leia, escute, medite, busque em Deus direção. E eu quero aqui rapidamente, já correu de muita coisa, vou falar. Vou ficar com o último versículo. Diga comigo, porque estou bem certo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nada. Nada. Eu quero te ver firme. Se não tiver um lugar para buscar mais, meu filho, quero que você fique firme aqui, ó. E se essa palavra foi tirada de você, você tem que estar igual Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Fiel a esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Quantos aqui querem voltar para a cruz? Quero convidar você. Quer tomar um propósito? Hoje, pastor, eu preciso voltar. Nós precisamos reconhecer. Nós falhamos. Vamos voltar para Ele? Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Levante a sua mão para o céu. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Por esta palavra que veio ao nosso encontro. É um culto de Páscoa. Mas a verdadeira mensagem é a tua morte. E se tu não voltares, amanhã nós vamos comemorar a tua ressurreição. Aleluia. Porque, Senhor Jesus, tu veio buscar e salvar o que se havia perdido. E que nesta noite possamos estar firmes. Que nessa noite possamos ser sinceros. Se tu voltares, que possamos estar buscando ao Senhor com todo o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Não nos deixa ser um Judas, não nos deixa, Senhor, ser um traidor, mas que possamos, Senhor Jesus, ter uma mente de Cristo. Não deixa nós sermos, Senhor, essa geração perversa, mas que possamos entregar-nos totalmente diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Senhor da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela Tua morte, porque a Tua morte me trouxe vida. E a Tua palavra diz, Senhor, que quando Tu morreu e ressuscitou, Tu desceu no inferno e tomou as chaves do inferno e da morte. Aleluia. Querido Deus, o único que tem poder para tirar nossa vida está nas Tuas mãos. Então a nossa vida está entregue a Ti, Senhor. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado pelo Senhor, pelo Teu grande amor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, o qual nos trouxe vida e vida com abundância. Todos dizem amém.